No vídeo de hoje nós vamos entender o cenário macroeconômico atual, abordando os principais fatores que estão mexendo com o mercado. Nosso economista-chefe Gustavo Sung vai passar pelos acontecimentos mais importantes aqui no Brasil e no exterior, falando principalmente sobre a última reunião do Copom e o que esse cenário nos reserva. Fala, Thiago, obrigado novamente. Bom, pessoal, antes de começar o vídeo, tem uma dica especial para você nesse finalzinho de ano. Você que está com dúvidas se sua carteira é a mais adequada para o seu perfil de investimento, quer começar com o pé direito 2025 para poder atingir objetivos de comprar um carro, financiar uma casa, fazer sua aposentadoria. Aqui na Suno a gente pode te ajudar, temos a Suno Consultoria, onde você vai ter um consultor pessoalmente para conversar com você, para trilhar seus objetivos. E se você quiser saber um pouquinho mais, converse com um dos nossos especialistas por 40 minutos de graça. Clique aqui no link abaixo e aproveite, comece 2025 com o pé direito. Então vamos lá, pessoal, para o nosso resumo macro desta semana. No cenário internacional não tivemos grandes divulgações. O Banco Central Europeu cortou os juros em 0,25 pontos percentuais. Teve até a notícia, e a Lagarde, que é a presidente do Banco Central Europeu, comentou que poderia até cortar um pouco mais. Fizeram uma discussão, porque realmente a economia europeia do bloco segue um pouco estagnada, apesar de uma taxa de desemprego ainda baixa. Inflação bem controlada, inconvergência para a meta, um pouquinho distante, mas dando sinais ainda positivos. Além disso, a gente teve inflação nos Estados Unidos sem grandes novidades, vai permitir que na semana que vem o Fed continue cortando a taxa de juros. Agora, pessoal, vamos para notícias aqui do Brasil, diversos eventos macroeconômicos, mas não podemos começar se não falar da última reunião do Copom, onde o Comitê de Política Monetária subiu a taxa de juros em 100 pontos base, ou um ponto percentual, e já contratou altas de mesma magnitude nas próximas duas reuniões, em janeiro e março, levando a Selic para 14,25 se o cenário de incertezas se manter. Gostamos do comunicado, com um tom bastante duro, com esse guidance, pois o Banco Central conseguiu citar todos os motivos que têm afetado o balanço de riscos de forma altista. Primeiramente, ele comentou que houve uma abertura adicional do hiato do produto, e vamos tentar traduzir isso aqui, pessoal. Se o PIB hoje do Brasil cresce acima do seu potencial ou a tendência de longo prazo, ou seja, está crescendo acima do ideal, isso pode começar a gerar pressões inflacionárias. E quando foi divulgado o PIB do terceiro trimestre, algumas semanas atrás, fizemos alguns cálculos e o PIB do Brasil cresceu ainda mais do que a tendência de longo prazo. Por isso que essa abertura adicional que estava escrito no comunicado. Além disso, a gente está observando uma inflação corrente subindo a cada divulgação. Preço de alimentos, preços de serviços aqueles mais ligados ao mercado de trabalho, média dos núcleos, que a média dos núcleos você pega a inflação cheia, retira itens mais voláteis e consegue captar melhor a tendência dos preços da economia. E eles também estão acelerando. Pegar o IPCA de novembro, que foi divulgado esta semana, teve um qualitativo, uma dinâmica ruim, e isso gera preocupações para o Banco Central. Além disso, diante de um risco fiscal que se deteriorou, ou seja, houve um aumento do risco fiscal nas últimas semanas, diante de uma percepção negativa do mercado em relação ao pacote fiscal apresentado e as consequências para diversas variáveis como câmbio, prêmio de risco, curva de juros, dificulta o trabalho do BC. Então, risco fiscal, esse câmbio desvalorizado que já afeta e vai continuar afetando preços e custos dos produtores, tem gerado um desafio muito grande para o BC. E para finalizar, as expectativas de inflação que a gente olha no Boletim Focus estão se deteriorando a cada semana, ou seja, houve uma ampliação da desancoragem de expectativas. Então, só para tentar melhorar aqui a explicação, a gente está vendo uma economia que cresce mais forte do que se esperava, podendo gerar pressões inflacionárias. Temos uma inflação hoje que, apesar de estar comportada em comparação a anos atrás, está se distanciando da meta, ou seja, está acelerando, e esse movimento deve continuar. O risco fiscal, conjuntamente a desvalorização cambial e a ampliação da desancoragem de expectativas,
tornam totalmente esse cenário bastante desafiador para o Banco Central. E por isso que ele tomou essa atitude bastante significativa, bastante dura, de subir 1 ponto percentual, e eu não vi ninguém dizer isso, que ia dar um guidance com mais 200 pontos básicos, ou seja, 2 pontos percentuais já no início de 2025. Chegando a 14,25. E isso tende a acalmar, de certa forma, as expectativas, melhora a credibilidade do Banco Central, principalmente no início da próxima gestão de Gabriel Galípolo, vai ser o novo presidente, e a composição da nova diretoria vai ser todas dos indicados do governo. Isso ajuda a reduzir um pouco aquele ruído que poderia haver algum tipo de interferência no Banco Central, de que eles não iam tomar decisões técnicas, e assim eles conseguem comprar credibilidade neste início de 2025. Então, ponto pessoal, eu sei que dói, é doloroso, é um remédio amargo, mas é necessário para que a economia brasileira não saia dos trilhos. E o Banco Central sinaliza dizendo, olha, se o fiscal não está ajudando, o Banco Central vai fazer o necessário para poder melhorar e levar a inflação para a meta. Aí o ponto, será que só subir juros funciona? Eu acho que não. 2025 vai ser importante para que o governo, junto com o Congresso, recuperem essa credibilidade em relação à pauta fiscal, diminua o estresse do mercado e facilite o trabalho do Banco Central nas próximas reuniões. Ficamos no aguardo para ver de novo como vai se desenrolar os eventos macroeconômicos. Para finalizar, pessoal, a gente teve a aprovação no Senado da reforma tributária, que aumentou o número de exceções. Alguns cálculos mostram que a alíquota final do IVA pode chegar a mais de 28%, um dos maiores do mundo. E esse é o ponto. Ao meu ver, a reforma tributária sobre o consumo é importante, é necessário, só que a gente não está ganhando de 7-1, a gente está ganhando de 5-3, 5-4, porque a gente vai gerar pontos positivos no futuro, de melhorar a eficiência da economia brasileira, diminuir as distorções, mas o número de exceções dificulta a gente ter vitórias melhores. Por quê? Para manter a mesma carga tributária, se alguém pagar menos, se o número de exceções é maiores, a alíquota final tem que ser maior. Então esse é o ponto principal. De novo, ao meu ver, é positivo, a gente vai ter ganhos econômicos, mas houve uma deterioração da reforma ao longo das negociações. Além disso, o pacote fiscal vem sendo discutido no Congresso, os líderes já demonstraram desejo de tentar aprovar até o final do ano, mas é uma agenda bastante corrida. O recesso parlamentar começa no dia 23 e precisamos aprovar o orçamento, o pacote fiscal e a reforma tributária sobre o consumo, porque estava no Senado, agora volta para a Câmara, e a gente tem algumas 10 dias até o recesso, então tem muita coisa ainda para discutir. Os parlamentares já sinalizaram que alguns pontos como o BPC e algumas mudanças que podem afetar os supersalários, por exemplo, deverão entrar na discussão e podem emperrar o andamento da agenda. Então ficamos também esse ponto no radar, lembrando que essas questões de negociações de governabilidade vão permear também todas as discussões de 2025, vem se discutindo até uma reforma ministerial após as eleições municipais, um redesenho dos poderes e o governo também cedendo para poder melhorar sua governabilidade e aprovação das suas agendas. Acredito que esses eram os pontos principais do vídeo de hoje. De novo, revisamos aqui a nossa projeção para Selic, câmbio e inflação, mas, de novo, eu deixo aí para os nossos assinantes, na segunda-feira de manhãzinha, sai o nosso relatório com todas as atualizações. E também fica a sugestão, se você não é assinante nossa, acesse o site da Suno, ou aqui até nos comentários, e veja qual que é a assinatura que mais possa te ajudar a começar esse 2025 de uma forma boa, com o pé direito. Tem a Suno Consultoria, que você pode conversar com especialistas ali de forma grátis e tem acesso aos nossos relatórios. Então, pessoal, bom final de semana. Qualquer dúvida, pode me mandar uma mensagem ali no Instagram, _Gustavo.Sum, que eu deixo aqui nos comentários. Se você está gostando do resumo macro, dê um like, deixa aqui nos comentários, que a gente cada vez mais vai melhorando, trazendo as melhores perspectivas macro para você.